mais um videozinho aqui no meu canal e hoje trago-vos então um vídeo a responder às vossas perguntinhas sobre como funciona trabalhar como empregada de limpeza aqui na Alemanha. É verdade, digamos que agora estou assim de meio termo, não é? Por causa do bebê, mas eu continuo a receber sempre muitas mensagens, até alguns comentários também associados a alguns vídeos que eu já fiz aqui há algum tempo no canal sobre, nomeadamente, o trabalho nas limpezas, como conseguir, quanto é que se deve cobrar, e então eu compilei todas as perguntinhas que vocês mais me fazem para deixar aqui novamente num vídeo para poder abranger assim o máximo de pessoas possíveis. Então, a primeira pergunta, aquela que mais fazem, é como é que eu consigo trabalho aqui na Alemanha. Então, eu não vim de Portugal com um trabalho para cá. Portanto, o meu namorado na altura é que já vinha com uma proposta de emprego, digamos assim, e eu vim então um bocadinho atrelada em busca de qualquer coisa para fazer. Portanto, eu estava disposta a fazer qualquer coisa, o que fosse, não estava cética a resumir-me só à minha área nem nada do género. Portanto, eu sabendo que é o trabalho de mais fácil acesso, principalmente quando vocês trabalham em casas privadas, porque a probabilidade de conseguirem famílias que falem inglês é muito mais simples. E eu, obviamente, que sem saber falar o alemão não podia querer chegar aqui e logo trabalhar na minha área, não é? Então comecei a pesquisar online, foi isso que eu fiz, pesquisei online e encontrei um site que se chama Putzpearl, que foi onde eu encontrei todos os meus trabalhos. A plataforma é completamente grátis e é a única que eu recomendo sempre, 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 sempre. Não precisam de gastar dinheiro em outro tipo de plataformas, porque essa, para além de ser fantástica, está sempre com novas atualizações, tanto ofertas de trabalho como de procura de trabalho, então vocês encontram muito. E olhem que as cidades onde eu procuro nem são assim cidades tão grandes, portanto, se vocês forem para cidades maiores, a probabilidade então de conseguirem escolher à vontade ainda é maior. E como é que funciona? O site é super intuitivo. Vocês colocam o vosso código postal e vão aparecer inúmeras pessoas que procuram empregadas de limpeza. Vocês têm lá tudo descrito, conseguem ver os dias em que as pessoas querem, quantas horas, o que é que elas querem que vocês façam, se é só passar a roupa, se é só lavar o chão, se é limpar toda a casa, quantas vezes por semana e qual o preço que essa pessoa está disposta a pagar. Se vocês acharem a oferta interessante, basta então enviarem mensagem, falarem com a senhora, podem até se encontrar, como foi o meu caso. Eu consegui logo a primeira, passado 2 dias de estar aqui, consegui logo a primeira família, que mantive até aos dias de hoje, através desse site. Todos foram através desse site, todos os que eu consegui no início, mas agora tenho muitas famílias que foram de boca a boca. Portanto, as primeiras famílias que eu consegui comentaram com amigos ou com familiares e depois acabaram por passar a mensagem a essas pessoas também quererem então o meu trabalho. Portanto, hoje em dia as famílias que eu tenho são uma grande parte desse site e uma outra parte então das minhas famílias, de recomendações. Portanto, se depois as pessoas gostarem realmente do vosso trabalho, vocês também têm muito mais facilidade em aumentarem a vossa carga horária, se assim o desejarem, porque, por exemplo, eu já recusei imensas famílias. Se eu estivesse a trabalhar com todas, eu não tinha então tempo para dormir, mas vocês depois fazem a vossa gestão. Claro, por exemplo, eu no início, como vinha com o objetivo de ganhar dinheiro, eu trabalhava o dia todo, eu não recusava nada. As minhas famílias diziam: olhem, comentei com o meu irmão também precisa, queres ir limpar a casa deles? Eu aceitava tudo. Mas depois também chega uma altura em que o cansaço é muito, e ainda por cima no início eu não tinha meio de transporte, eu usava os transportes públicos. Então perdia também imenso tempo em viagens, às vezes entre casas eu demorava 1 hora, 1 hora e meia, o que é imenso, e então também já chegava a casa muito tarde. Desde que arranjei o trabalho de limpezas no laboratório, à noite reduzi bastante a minha carga horária, e também porque esse trabalho me permitiu, portanto, dava uma segurança que estes também não davam em termos
Caso eu ficasse doente ou assim, porque apesar de estar registados, depois também não ganham. Outra pergunta também que me fazem bastante é como saber o preço a cobrar por hora. E é assim, isso é muito relativo. É assim, vocês devem, por exemplo, fazer uma pesquisa, como eu fiz na altura, para terem noção de qual é o ordenado mínimo base. Na altura, quando eu cheguei, era 12 euros, 12 e pouco. Acho que, entretanto, já subiu para os 13. E depois, a partir daí, é também saberem avaliar as vossas capacidades. Se vocês sentem que, por exemplo, a senhora pede-vos para passar a roupa, para lavar todos os eletrodomésticos da cozinha, se vocês sentem que nem são assim tão bons nessas áreas, cobram um bocadinho mais baixo, mas se vocês forem fazer um trabalho que sabem que realmente têm capacidade, depois cobram aquele valor que vocês acham mais do que justo, entendem? Nunca sobrevalorizem o vosso valor, porque se não forem vocês a dar valor, não vai ser a pessoa que vai saber dar, sabem? Portanto, eu acho que vocês têm que ter consciência e perceber também os preços que são praticados na vossa zona. Também conseguem saber isso online por categorias, portanto, conseguem facilmente ver quais são os preços que as outras pessoas estão a pedir para limpar casas, sabem? E depois também, obviamente, que tendo em conta as ofertas que as pessoas fazem. Vocês podem sempre negociar. A pessoa pode lá ter, por exemplo, 13 euros e vocês dizem, olha, eu tenho interesse, mas só cobro 15 ou só cobro 16. E obviamente que o vosso preço tem de ir aumentando. Eu já não cobro o mesmo que cobrava há 3 anos atrás, não é? Tudo aumentou, desde que foi a pandemia, desde que foi a guerra, então, não é? Os preços do combustível, da comida dispararam. Então, obviamente que se o custo de vida está mais alto, o vosso ordenado também tem que ser proporcional. O que nem sempre é fácil chegar e pedirem um aumento. Mas também vos digo, se vocês não forem pedir, eles não vos vão dar. Porque eles, pronto, quanto menos pagarem, melhor, não é? Portanto, olhem, sejam conscientes. E é dessa forma, acho que também não tenho que estar aqui a falar de valores, mas é uma questão também de cidade para cidade, porque isso varia muito. Por exemplo, é que os valores por hora rondam os 13, 14, 16 euros por aí. Há quem cobre muito mais e há quem cobre muito menos. Eu sei de algumas imigrantes portuguesas que estão aqui há mais de 20 anos a receber 10 euros à hora. Pronto, são pessoas que não têm um bocadinho noção, mas pronto. Mas, por exemplo, se forem para a zona de Munique, Berlim, facilmente uma empregada vai tirar 30, 35 euros, porque também paga muito mais. Portanto, o nível de vida é muito maior, pagam muito mais de renda, de supermercado, tudo é muito mais caro, sabem? Portanto, tem que sempre também adaptar à vossa zona e o mesmo vale, por exemplo, para uma aldeia, alguma zona assim bem mais pequenina, que com certeza também será um preço muito mais baixo. Também me perguntam bastante se eu trabalho de transportes públicos ou de carro e são pessoas que de certo não me acompanham, porque eu já falei aqui várias vezes que o meu primeiro ano na Alemanha nem chegou bem a ser um ano, portanto eu cheguei em julho e comprei carro em março. Fiz então de transportes públicos, o que me atrasava muito para já. Não me permitia ter tantas pessoas, porque entre famílias tinha sempre que colocar então os transportes, não é? Estava sempre dependente do metro, do comboio não, mas sobretudo do metro e dos autocarros e em alguns casos ainda tinha que caminhar bastante tempo a pé. Portanto, tudo isso tarda tempo entre casas que eu, por exemplo, imaginem, uma viagem que eu demorava 12 minutos, eu precisava de 1h20 de transporte, só para perceberem, portanto, ia estar a perder entre essa casa e a próxima 1h20, que não era paga, antes pelo contrário, não é? Porque o transporte também fica dispendioso, até porque eu não tinha só no centro da cidade, tinha também na periferia e quanto maior for o perímetro que vocês desejam no bilhete, mais caro fica. Depois, então, comprei carro, pronto, foi um life changing, não é? Em 10, 15 minutos, 20 minutos, era assim o máximo que eu fazia entre casas, permitia-me ter muito mais famílias e um outro conforto, podia dormir até mais tarde, chegava a casa muito mais cedo, enfim, é só vantagens para quem tem essa possibilidade, claro. A maior parte das imigrantes portuguesas que aqui trabalham como empregadas de limpeza não têm carro, ainda usam os transportes públicos. Muitas, muitas, muitas. Outra questão que também fazem bastante é como trabalhar legalmente. Então,
Vocês aqui têm duas opções se quiserem trabalhar como conta própria. Tem a opção de mini job que cobra até 450 €, que nada mais é de como um part-time. São as famílias que tratam de tudo, vocês dizem que querem registar, que querem fazer legalmente e têm direito a seguro de saúde, a férias. As férias são proporcionais aos dias de trabalho por semana, por exemplo, se trabalharem um dia por semana, têm direito a 4 dias no ano e por aí fora. Não interessa o número de horas, mas sim o número de dias. Até podem trabalhar só 1 hora por dia numa semana, que vocês têm na mesma o direito a 4 dias por ano e por aí fora. E então tem essa opção que só cobra até 450, mas pode ser mais do que uma família. E vocês podem ter, por exemplo, uma família que por mês pague 100, outra 150, outra 200 e vocês podem estar sempre cobertos pelo mini job, pronto. Que é então uma base como um part-time e estão completamente legais, têm direito a tudo. À reforma, ao seguro de saúde, tudo direitinho. Depois, claro, se tiverem mais descontos para fazer, não é? Se tiverem mais famílias, têm a opção então de passar recibos, como em Portugal, não é? Passar os recibos verdes, abrirem empresa. Têm que perceber aí se vale ou não a pena face aos custos que têm de pagar. Tem também a opção, claramente, de trabalhar para outras empresas, como é o meu caso, por exemplo, no laboratório. Portanto, podem trabalhar para empresas que fazem limpezas em escolas. Há muitas portuguesas aqui que trabalham em escolas, que vão limpar de madrugada, por exemplo, às 5, 6 da manhã, os liceus, os ciclos, pronto. Podem também trabalhar para empresas que limpam os escritórios de grandes empresas também. Há muitos imigrantes a fazer isso. Tem também equipas de portuguesas, para quem tem mais dificuldade com a língua, é ótimo, que limpam casas como eu faço, mas por conta da empresa. Em vez de ser particular como eu, é uma empresa, por exemplo, 2, 3 pessoas que vai e limpam casas de famílias diariamente, todos os dias tem casas diferentes para limpar e também tem tudo em ordem, tudo completamente legal. Portanto, quem quiser trabalhar em limpezas, há também quem faça só escadas de condomínios, vai todos os dias ou todas as manhãs limpar as escadas de condomínios. Portanto, tem muitas opções para quem quer trabalhar nas limpezas legalmente aqui na Alemanha. Questionam-me também se é possível viver só das limpezas. E sim, malta, é possível viver e muito bem só das limpezas aqui na Alemanha. É um trabalho que maioritariamente é feito por imigrantes, portanto vocês não veem muitas pessoas alemãs a trabalhar em limpezas, não quer dizer que não haja, mas não é tão frequente. E então, por essa razão, por haver tanta procura face à oferta, é uma profissão muito bem paga e se vocês trabalharem para vocês, podem então cobrar o valor que vocês mais ambicionarem e que facilmente ele é valorizado e é pago. Portanto, acreditem que dá para viver bastante bem das limpezas aqui na Alemanha. Obviamente que se vocês tiverem uma área que depois queiram mais tarde exercer, eu aconselho sempre que, a par do vosso trabalho, nesse caso escolher as limpezas, vão fazendo sempre um curso de alemão, nem que seja online, para conseguirem o mais rapidamente possível entrarem na vossa área. Como é que eu organizo a minha semana? Ou como é que eu organizava a minha semana? Então, é assim, no início, quando eu vim para cá, eu aceitava, eu ia conhecer as famílias e se eu me identificasse, se eu gostasse, porque também aconteceu de não me identificar, não gostar e dizer que não quero, mas se eu me identificasse então, eu aceitava todos os trabalhos assim sem muita ordem, sabem? Às vezes, por exemplo, ia de uma ponta à outra da cidade no mesmo dia. Assim que eu já tinha os dias suficientemente preenchidos, comecei a falar com as minhas famílias e a tentar mudar de dias, conforme também a possibilidade deles, que às vezes isso nem sempre se coloca. Mas para quê? Para me fazer não só poupar tempo como combustível, porque havia dias em que eu ia de uma ponta à outra e depois no dia a seguir voltava para aqui. Então, por exemplo, fazia muito mais sentido de manhã estar aqui e aqui no mesmo dia e no dia a seguir ir para aqui e para aqui, sabem? Tentar conjugar os sítios
mais perto das famílias que eu tinha para, por exemplo, ir só um dia para uma ponta da cidade e só outro dia para outra ponta da cidade. Porque para além de me permitir ter muito mais tempo livre, porque às vezes demorava 5, 6 minutos entre casas, permitia-me também poupar muito mais dinheiro do que vir de casa para esta casa, depois para esta casa, depois voltar para a minha, sabem? Então foi assim que eu depois mais tarde organizei a minha semana, o meu dia a dia. É uma questão mesmo de conversa, vocês falarem com eles, explicarem, e então para quem usa transportes públicos eles são muito mais receptivos até, porque sabem que realmente as distâncias e os horários do transporte nem sempre são assim tão flexíveis. E a verdade é que a maior parte destas famílias são famílias, por exemplo as minhas, são tudo famílias que estão em casa ou que trabalham em casa, em home office, e então acabam por ter uma grande flexibilidade em termos de dias e de horários. Já algumas, por exemplo, com as crianças, normalmente preferem sempre que a limpeza seja logo nas primeiras horas da manhã, que é para depois então terem a casa toda limpinha para receberem os filhos sem stress, mas é uma questão sempre de vocês conversarem e chegarem a um consenso. Que tipo de roupa usar? Esta é uma questão que me estão constantemente a colocar, eu acho muito engraçado. É a roupa que vocês mais se sintam confortáveis para trabalhar, como se vocês estivessem a limpar a vossa casa. Eu confesso que às vezes, pronto, é assim, eu compreendo, mas às vezes fico assim um bocadinho na dúvida o porquê desta questão fazer sempre tanto alarido. Eu vou-vos dar então o meu caso. Eu normalmente trabalho sempre com umas calças ou umas calças de ganga ou umas leggings assim pretas grossas, não aquele estilo de leggings transparentes, nada. E t-shirts, sempre t-shirts, seja verão, seja inverno, porque as casas são sempre muito quentes, mesmo no inverno. Então, uma t-shirt básica que não tenha decote, agora não consigo lembrar, com um decote aqui arredondado, sabem? E umas calças confortáveis, eu tenho umas calças de ganga próprias para trabalhar que são assim mesmo bastante confortáveis, da Primark, e são de cintura subida, portanto vocês podem se abaixar, pronto. O que se sintam confortáveis e que não sintam que é de todo abusado, sabem? Porque irem assim com uma t-shirt com um decote, depois abaixam-se e vê-se as mamas, ou umas calças de cintura super baixa, sabe? Tipo, levem uma roupinha confortável. Eu, por exemplo, uso sempre uma bata por cima, uma bata que é à frente e atrás, portanto tapa tudo, que é como eu me sinto bem, sabem? Porque eu gosto de poder andar abaixada, de estar a aspirar, de estar a apanhar os brinquedos debaixo do sofá e tanto o homem como a mulher estarem em casa e tipo, não se sentirem constrangidos de eu estar em qualquer tipo de posição, sabem? E de não se ver nada, portanto eu gosto muito de andar assim, confortável, mas sempre assim bem tapadinha. E depois tenho também assim uma espécie de sabrinas, que eu também já mostrei aqui noutros vídeos, que é o calçado que eu coloco quando entro em casa das famílias. Portanto, eu ando sempre de sapatilhas durante a semana para trabalhar e quando entro então na casa das minhas famílias, eu retiro o meu calçado da rua e calço então essas sabrinas. Isso eu comprei na Primark por 3 ou 4 euros. Eles têm quase sempre esse estilo de calçado assim, bem simples, bem confortável também. Para fazer limpezas é ótimo, portanto não precisam de gastar dinheiro e andam sempre confortáveis e bonitas. Há também, eu vejo muitas imigrantes portuguesas também, que vão todas chiques para o trabalho, vão de blusinha, de relógios, pronto. É assim, eu gosto de trabalhar, relógios tipo relógios destes aqui, né? Eu uso um relógio no trabalho, mas um relógio, pronto, daqueles assim mais fraquinhos. Mas há quem goste de ir toda arranjada, maquilhada, com brincos, pronto, é assim. Eu é cabelo apanhado, sem maquilhagem, sem qualquer tipo de acessórios para além de um relógio normal para ver as horas, uma t-shirt, umas leggings ou umas calças e uma sabrina. É assim que eu trabalho. E a última perguntinha que também fazem muito, eu acho que já foi um bocadinho respondida no primeiro aspecto, que é como fazer para conhecer famílias. Tem então esses sites, como eu já referi, o Putzpearl, e depois tem esta segunda opção, é que se realmente as famílias que vocês já têm gostarem de vocês vão, com certeza, assim, um 10 em 10, conseguir arranjar outras famílias. Porque de mim, eu tenho muitas que foi assim, boca a boca, ou até pessoas que me conhecem. Por exemplo, a minha vizinha, a vizinha portuguesa, quando eu vivia no apartamento, ela tem um trabalho de ir a casa, é uma espécie de, não sei como é que se diz em português, cuida como se fosse um lar ambulante, sabem? Cuidam de pessoas
que querem viver nas próprias casas, mas precisam de medicação ou de banho, etc. E uma dessas famílias, um casal assim já de idosos, mas espetacular mesmo, comentou com ela que andavam à procura assim de alguém para fazer limpezas. Ela recomendou-me e olhem, estou com eles até hoje, são uma família espetacular. Tenho outras famílias também, por exemplo, essa primeira família que eu arranjei comentou com uns amigos num jantar que gostavam muito de mim, do meu trabalho, e eles quiseram logo ficar comigo, portanto tenho essa família também assim. Tenho uma outra também, onde eu vivia em Dortmund, também assim um casal mais já de idade, mas todo para a frente, que inclusive viajava muito para Portugal, foi mais de 16 anos de férias para Portugal, são espetaculares, que também foi pelo boca a boca de uma senhora que sabia que eu fazia limpezas, uma senhora portuguesa, e que me falou muito bem essa família, eles quiseram ficar comigo, portanto, se o vosso trabalho for efetivamente bom, vocês facilmente conseguem estar o dia todo a trabalhar sem grande dificuldade em arranjar trabalho. E olha, este videozinho fica por aqui, espero que não tenha ficado muito longo, mas sei que também é fundamental que vocês gostam destes vídeos, de esclarecer e perceber como funcionam as coisas. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e vemos então no vídeo de amanhã. Tchau!